Com certeza você conhece os detectores de fumaça. Porém, você sabia que existem outros tipos de detecção além do detector de fumaça e que você tem que analisar esses tipos de detecção para aplicar nos seus projetos? É essa dica que eu vou dar hoje para você melhorar nos seus projetos de prevenção e combate a incêndio. Então, roda a vinheta! Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramaioli e hoje eu quero trazer umas dicas muito importantes para vocês sobre o sistema de alarme de incêndio, falando propriamente da detecção de fumaça. Existem mais de um tipo de detecção, que não é somente o detector de fumaça, que é o que mais comum que a gente conhece nas edificações, principalmente falando de edificações aí comerciais. Mas afinal, o que são esses detectores? Para exemplificar para você que talvez não tenha tanto conhecimento na área ainda, está começando a aprender e a lidar com sistemas preventivos de combate a incêndio, principalmente para transpor ele para o seu projeto, o sistema de detecção é um sistema interligado com o sistema de alarme de incêndio. Ele faz parte do sistema de alarme de incêndio. Então aquela centralzinha que a gente tem, ela é um computador onde vai fazer a interligação de vários periféricos ali que vão funcionar para a prevenção de um sinistro, de maneiras diferentes. Dentro da central de alarme, pessoal, a gente consegue interligar as botoeiras de acionamento de alarme, que geralmente a gente vê junto com o sistema de hidrantes. A gente consegue fazer a interligação de catracas, de eletroímãs e do sistema de detecção. O sistema de detecção, pessoal, popularmente conhecido mais pelos detectores de fumaça, eles ficam interligados na central. Pode ser de maneira endereçável ou da maneira convencional. Se você não sabe o que é um sistema endereçável ou um sistema convencional de alarme de incêndio, manda aqui embaixo nos comentários para mim, que se o pessoal tiver muita dúvida sobre isso, eu vou preparar um conteúdo refinado para vocês entenderem a lógica de como funcionam esses sistemas. Com as tecnologias que a gente tem hoje, existe o sistema de alarme de incêndio, que é por cabeamento, onde a gente puxa o cabeamento da central e interliga os periféricos, ou seja, os detectores de fumaça. E existe hoje já também o sistema Wi-Fi, onde a gente consegue trabalhar com os periféricos de maneiras que eles não possuam fios. Ele já é homologado aqui no estado de São Paulo e já existe referência normativa para ele dentro das instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, falando propriamente da instrução técnica de alarme de incêndio. O que você precisa entender, que é o que eu quero explicar. Dentro do nosso projeto legal de prevenção e combate a incêndio, eu não vou fazer a referência do cabeamento, qual tipo de cabo, quantas vias e tudo mais, a não ser que seja um projeto executivo, que não é o caso do que a gente vai citar aqui. Estamos falando de um projeto legal, onde a gente vai precisar apenas definir o dimensionamento da quantidade desses periféricos. Mas afinal, por que existe outros tipos de detector além do detector de fumaça? A gente vai ter, pessoal, o detector de fumaça, que é o mais comum, que o próprio nome já diz, ele dispara com a incidência de fumaça. Tá pegando fogo, bicho! Outra maneira, outro periférico que a gente tem para poder trabalhar é o detector de calor, que vai ser acionado pela temperatura do ambiente. Tá quente aqui, não é mesmo? Um outro caso é o detector linear. Existem outros tipos de detecção, eu quis separar esses três, pois são os mais usuais aí dentro do nosso projeto. Eu vou explicar para vocês cada um deles, aonde geralmente eles são aplicados e como você aplica eles dentro do seu projeto de uma maneira técnica e adequada, para você ter eficiência na hora da instalação e principalmente no uso. O detector de fumaça, pessoal, o mais comum que a gente conhece já, ele vai ser aplicado de maneira geral no dimensionamento do nosso projeto. Se a gente não ver intempéries que possam vir a atrapalhar o sensor interno dele, a gente vai utilizar ele para a maior parte dos casos, tá? Então vamos parar para pensar num hotel. Um hotel, no corredor de hotel, por exemplo, não tem grandes problemas, você não vai ter problema de incidência de fumaça, porque hoje em dia é proibido fumar em locais fechados. Pensando em conjuntos comerciais também, não vejo problema nenhum de você aplicar isso em salas comerciais, corredores comerciais. Então ele vai ser sempre a nossa primeira opção. Porém, a gente vai fazer algumas análises no nosso projeto que possam vir a ter a necessidade de mudar o detector de fumaça para um outro tipo, que se torne mais eficiente. Como por exemplo, detector de calor.
Como o nome diz, ele entra em ação pela detecção da temperatura do ambiente. Ou seja, se aquele ambiente vier a pegar fogo, óbvio que a temperatura no local vai subir e vai acabar acionando e disparando esse detector, que essa é a função, o carro-chefe. Mas por que a gente usa o de calor e não o de fumaça nesse caso? O detector de calor, ele vai fazer um bom papel quando a gente tiver ambientes onde pode ter a incidência de fumaça, como por exemplo, estacionamento. É comum alguns carros às vezes terem uma queima de óleo ou ter algum problema e soltar fumaça pelo escapamento. É muito comum isso acontecer. Então a gente não vai ter esse controle. Se a gente instalar um detector de fumaça, pode ser que ele venha a disparar por conta da fumaça de um automóvel, que não é um princípio de incêndio, simplesmente uma má manutenção do carro, né? Essa é uma das possibilidades. Uma outra possibilidade que a gente vai analisar, por exemplo, cozinha. Se eu estou fazendo o dimensionamento do meu sistema de alarme e eu estou trabalhando a maior parte com detector de fumaça e eu tenho cozinha no local, a cozinha pode ser um problema, porque você vai cozinhar, você vai ter vapor ali dentro. Então, dentro de cozinha, a gente também vai trabalhar com detectores de calor para evitar que aconteça esse tipo de acidente. Esse é o tipo de análise que você vai ter que fazer no seu projeto. Qual é o uso dentro do espaço que você está projetando que vai ter? Existe alguma possibilidade de gerar partículas na atmosfera que possam vir a disparar o sensor? E eu estou falando aqui apenas de fumaça. Porém, se você estiver trabalhando em alguma indústria ou algo do gênero em que produza partículas de qualquer tipo, pode ser até poeira, essas partículas vão disparar um detector de fumaça. Então você precisa entender o contexto da onde você está instalando esses periféricos para instalar o periférico correto. E o último que eu mencionei é o detector linear. Esse é mais particular do uso de indústrias. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve. Toda semana a gente tem conteúdo novo na área de prevenção e combate a incêndio aqui no Cabo Lavô, para poder trazer mais conhecimento para vocês e sempre profissionalizar os nossos alunos e quem consome nosso conteúdo aqui semanalmente. Falando do detector linear, pessoal, ele é utilizado geralmente em indústrias. Por quê? Indústrias e galpões. O detector linear são duas peças onde eles passam um feixe de luz entre elas que vão fazer a função do detector. Ele funciona muito similar ao detector de fumaça, porque ele vai romper esse feixe de luz através de partículas na atmosfera. Então vamos dizer que eu coloque ele em duas extremidades do meu galpão, ele vai fazer esse feixe de luz. Tudo que passar dentro desse feixe de luz por um determinado tempo, ele vai acionar a nossa central. Por que a gente utiliza ele em vez de utilizar o detector de fumaça? Justamente por conta da metragem, pessoal. Quando a gente fala de galpões, a gente está falando de pelo menos um pé direito de 6 metros de altura, e nós também estamos falando de uma área horizontal. Grandes galpões com 2, 3 mil metros quadrados, se eu for dimensionar uma quantidade de detectores para eles, desde que ele tenha uma altura limite, aí vamos dizer 4 metros, eu acho que é bem difícil de ter um galpão com essa altura, mas que seja, só para a gente exemplificar, eu precisaria dimensionar ali, talvez, 100, 150 detectores para uma determinada área grande. Usando o detector linear, a gente não vai precisar instalar diversos periféricos. A gente consegue reduzir essa quantidade pela distância linear e o raio de abrangência do detector linear. Lembrando, pessoal, eu não estou falando aqui em detalhes de quantidade específica propositalmente, porque cada fabricante vai te trazer uma referência técnica. O que eu recomendo? Pega o fabricante que você gosta de trabalhar, por exemplo, nosso parceiro do Skyfire ou alguma outra marca, acessa o site deles e baixa o datasheet do sistema. O site de todos os fabricantes tem lá o datasheet do seu equipamento. E lá você vai ter especificação técnica. Qual é a distância que eu posso deixar o detector linear? Putz, é 50 metros, é 100 metros? Pode ser que esse periférico ele mude, pode ser que exista um periférico que atenda 50 metros, um outro mais evoluído que atenda 100 e assim por diante. Então eu não estou falando em quantidades especificamente porque existe uma diferença de fabricante para fabricante.
Então eu recomendo que você pegue uma marca de referência no mercado para ser a sua referência dos projetos e, inclusive, especifique isso no seu projeto, para você ter um projeto mais assertivo e que o cliente entenda qual foi sua referência nesse dimensionamento. Então, em resumo, o detector linear vai ser utilizado para reduzir a quantidade de periféricos quando a gente tem áreas muito grandes horizontal e principalmente pés direito muito altos. Se você curtiu essas dicas, aqui do lado tá tendo mais 2 vídeos que vão te ajudar muito a crescer na área técnica da prevenção e combate a incêndio. Então, forte abraço!